Bom, vamos começar então mais um episódio do nosso podcast para entender o mundo. Queria começar registrando aqui a paciência dos nossos ouvintes, que eu tive que me ausentar por causa de uma viagem de trabalho e eles aguentaram firme até que eu retornasse para a gente seguir aqui com as gravações. Também agradecer nossos apoiadores que mensalmente dão uma contribuição para a gente poder arcar com custos de produção, inclusive com o Gabriel, que agora está editando os nossos vídeos. E fazer um registro aqui, tio, que agora teremos Juventus e Ferroviária na primeira série do Campeonato Paulista. Subiram, então... boa notícia. Bom, tio, a gente teve muita coisa acontecendo nesses últimos tempos, mas ao mesmo tempo sem grandes combates, embora relações bastante tensas mundo afora. A gente falava agora sobre Oriente Médio e esse novo equilíbrio de forças que surge, inclusive em relação a Israel e Turquia. Né? E eu queria saber de você, tio, qual que é o futuro do Oriente Médio? Difícil fazer essa previsão, mas eu gostaria de começar dizendo justamente o seguinte: a geopolítica, ela se estrutura como ciência na virada do século XIX para o XX, quando surge o imperialismo, e uma das pretensões da geopolítica foi justamente conseguir prever um pouco os acontecimentos internacionais, né? Por conta de uma premissa que é muito importante, que é a seguinte: o espaço é o elemento mais estável. Na história, o elemento mais constante é a geografia. Essa era uma frase do Bismarck. Então, a gente que estuda a geopolítica procura entender o que está acontecendo e sim, tem capacidade de alguma maneira de prever o futuro. Por exemplo, um ataque americano ao Irã era previsível há muito tempo, porque já faz... Desde que surgiu o regime dos ayatolás, os Estados Unidos não se conformaram e vem ameaçando e vem pensando como atacar o Irã. Uma manobra que eles fizeram foi justamente ter o Afeganistão e o Iraque ao mesmo tempo com tropas americanas, e era para tentar cercar o Irã. Como eles perderam o Afeganistão e também não conseguiram se manter no Iraque, né? Então isso ficou mais complicado. Mas agora eles tentaram de novo, por conta de Israel, que incentivou muito esse ataque ao Irã, dizendo que eles estavam próximos de uma bomba atômica, que não era verdade. Drenou os Estados Unidos para dentro do ataque. Exatamente. Então agora os Estados Unidos entraram e estão em duas guerras ao mesmo tempo, na Ucrânia e no Oriente Médio. Na Ucrânia eles estão saindo dos Estados Unidos, isso está bastante claro. Agora, no Oriente Médio, a situação está muito complexa por conta da variável Israel, porque o Netanyahu é incontrolável. Nem o Trump controla o Netanyahu. E, embora os Estados Unidos queiram sair do conflito do Irã, Israel não deixa. E, tio, hoje, nessa nova configuração de forças que surge no Oriente Médio, ou talvez não tão nova assim, né? Mas existe alguma possibilidade de embate entre Turquia e Israel, que são dois grandes atores locais? Então, isso é bem preocupante. Nesse mês que você ficou fora, acho que a movimentação diplomática foi mais importante do que aconteceu no campo de batalha, né? No campo de batalha, estão se misturando as duas frentes, porque ucranianos já foram vistos, né, usando drones contra o Irã. Então as coisas estão se misturando. Mas o que mais importante aconteceu foi que, por exemplo, o Paquistão e a Turquia, que estão fora, né, estão relativamente afastados do conflito mesmo, que é Líbano, Israel, Irã e os países do Golfo, então os dois estão fora disso, mas não tão fora, né? São próximos, são vizinhos, então isso mostra que a coisa está se estendendo. O Paquistão e a Turquia se envolveram, o Paquistão mais diplomaticamente, e a Turquia está se envolvendo militarmente numa posição
contra Israel. Porque Israel, inclusive, tem dito que o próximo adversário, depois de vencido o Irã, será a Turquia. O Erdogan está pondo as barbas de molho, está fazendo manobras militares, está se armando muito, e você tem toda a razão. A Turquia é o país que tem mais soldados na OTAN. O segundo maior exército da OTAN, né? Isso. Atrás apenas dos Estados Unidos. O maior exército... ali na Europa são eles. Então, é bem preparado, estão investindo muito em armamentos sofisticados. Eles estão mais ou menos como o Irã, só que com mais dinheiro, com mais capacidade. Eles são um país mais industrializado do que o Irã. Não são sancionados. Não são sancionados, então é perigoso, porque... Mas aí eu preciso dizer uma coisa que acho que todo mundo vai entender. Vejam bem, quando aconteceu a queda do regime do Bashar al-Assad na Síria, muita gente criticou a Rússia. A Rússia não vai proteger o Assad? Abandonaram o Assad? Não abandonaram, tanto que, ele se refugiou em Moscou, ele está morando em Moscou hoje. Mas na época, eu havia dito, o Putin está sabendo jogar. Por quê? Porque mais para frente vai ter um conflito com o Irã. Então ele está perdendo o anel para não perder o dedo. Ele deixa a Síria e vai proteger o Irã. E ao fazer isso, se retirando da Síria, ele inverte as alianças. Por quê? Porque se a Turquia tinha invadido a Síria, que era aliado da Rússia, e portanto estava junto com Israel, Israel e Turquia invadiram a Síria simultaneamente, fizeram um sanduíche, e isso que fez com que o exército árabe sírio fosse derrotado. Então o Assad saiu, mas criou-se um vácuo de poder que depois foi preenchido, né, pelo grupo que era jihadista, né, fundamentalista, que agora está no poder. Pois bem, o que acontece? Criou-se ali um certo vazio, e aí Israel e Turquia trombaram. De modo que, do meu ponto de vista, ao se retirar da Síria, Putin deu um checkmate. Pois é, acho que essa era a próxima pergunta, né? Porque você falou muito dessa relação de movimentações do Oriente Médio, mas a gente sabe que fazer guerra custa caro, recursos são finitos e existe um outro fronte em aberto, tanto para o Putin quanto para os exércitos aliados da OTAN, né? Então, eu queria saber, qual que é o grande checkmate do Putin? Veja só, o grande checkmate do Putin é o seguinte: ao sair da Síria e colocar em frente a frente Israel e Turquia, ele deixa para os Estados Unidos, para o Trump, um dilema insolúvel. Por isso que é checkmate. Por quê? Porque os Estados Unidos e o Trump, que não entende nada de geopolítica, como é que ele vai reagir a essa questão? Você fica com quem, Estados Unidos? Com Israel ou com a OTAN? Foi isso que ele conseguiu fazer, o Putin. O Putin colocou Turquia e Israel um contra o outro, ou seja, agora o Trump já está saindo da Ucrânia, está brigando com a OTAN, está metendo o pau nos europeus, portanto está enfraquecendo a OTAN na Europa, não é verdade? E apostou tudo em Israel. Bom, e agora? Você vai ficar com a OTAN ou com Israel? Checkmate do Putin nos Estados Unidos. E, bom, acho que então a pergunta de $1 milhão é entre OTAN e Israel. Com quem que ele vai ficar? Desculpa, entre... Né, OTAN e Israel, é isso aí. Com quem que os Estados Unidos vão ficar? Olha, as últimas notícias, e sobretudo acho que hoje, o pessoal está vendo, de ontem para hoje, o Trump publicou uma imagem dele com uma metralhadora na mão, com um telescópio, bomba, tudo. Muito surreal essas imagens de AI surreal que ele faz, um negócio, parece que tudo é brincadeira, é tudo videogame, só que é sério. E ele aparece ali dizendo que chega de ser bonzinho, né? Uhum. Com essa declaração, e mais a declaração do chanceler israelense, né, reiterando que pretende destruir o regime iraniano e fazer o Irã voltar à Idade da Pedra, com esse tipo de declaração, a gente não pode esperar nada de bom. Então a guerra vai continuar e ontem, se eu não estou enganado, o Putin telefonou para o Trump
advertindo-o de não voltar a abrir combates contra o Irã, porque a coisa pode ficar muito feia. E tio, vou aproveitar que a gente ainda está nessa região do mundo. Se eu não me engano, ontem teve notícia de que 2 brasileiros foram mortos No Líbano. no sul do Líbano, né? Uma região que é Isso. não somente, mas também muito povoada por libaneses xiitas e também por combatentes ou não do Hezbollah, claro, né, com uma vastidão gigante também de civis que estão sendo exaustivamente atacados, que nem a gente viu em Gaza, né? E aí eu queria então saber de você, né, Israel quer fazer com o sul do Líbano o que fez com Gaza? Eu acho que mais ou menos isso. Embora eles nunca tenham admitido claramente de que vão incorporar Gaza ao Estado de Israel, embora isso esteja evidente, no caso do sul do Líbano é até pior, porque eles dizem que sim, precisam ter, né, uma faixa de até 30 quilômetros De amortecimento. de amortecimento, exatamente. Porque, de fato, o Hezbollah ali está muito bem preparado, diga-se de passagem, né? Então, qual a ideia? Era, sabem quantos homens Israel usou? 45 mil homens. Não é brincadeira, hein? Foram 600 tanques. Olha só esses números. 600 tanques e 45 mil homens invadiram o Líbano. E o Hezbollah está segurando. Está segurando. Então, isso mostra que o Mossad falhou, porque achava que ia ser uma operação relativamente simples, fácil, né? E não está sendo, de modo que, com isso, de fato, Israel pretendia tornar o sul do Líbano uma área de extensão de Israel, mas eu acho que não vai conseguir, não. Pois é, tio, lembrando que essa mesma justificativa de antecipar a sua defesa foi também utilizada para atacar a faixa de Gaza e também é utilizada para atacar os palestinos da Cisjordânia. Né? Eles estão sempre se defendendo, mas estão sempre atacando. Pois é. Tio, ainda em termos de Oriente Médio, mas agora um tema que afeta a economia do mundo inteiro. A gente teve uma movimentação muito relevante do ponto de vista do mercado de petróleo, lembrando que existe a OPEP, que é um cartel formado por grandes produtores e que recentemente a gente teve a saída, né, dos Emirados. Então assim, eu queria saber, a saída dos Emirados Árabes da OPEP foi uma vitória do Trump e como isso impacta o Brasil? Foi uma vitória do Trump, isso é inegável, mas eu acho que é uma vitória de pirro, como se diz, né? Uma coisa temporária, porque justamente, se ele não resolver a questão do Estreito de Hormuz com o Irã, não vai ter jeito, né? O petróleo vai continuar saindo em conta-gotas e isso vai impactar a economia mundial, não tem como. Então eu acho que o Trump também tem esse dilema muito sério para resolver, né? Se ele voltar a atacar o Irã, o preço do petróleo vai explodir e a economia mundial vai entrar em colapso. Até porque não é só os Emirados saírem da OPEP que eles ligam uma torneira que sai mais petróleo. Exatamente, né? não é tão imediato. Agora, claro, foi uma vitória porque a postura dos Emirados é de produzir o máximo de petróleo para baixar os preços. E a postura da OPEP é o contrário. A OPEP, sobretudo a Arábia Saudita, exatamente, né, é um cartel de vendedores. Então, se você tem alguma coisa para vender, você quer valorizar o teu produto. Portanto, é um pouco estranho a postura dos Emirados. Mas é resultado da pressão dos Estados Unidos, porque eles precisam dar notícias para o mercado de que não, está tudo sob controle, para não deixar explodir os preços do petróleo. Né? Mas lembrando assim que a pressão inflacionária que o consumidor médio estadunidense hoje enfrenta na gôndola do supermercado, na bomba de combustível, não é somente fruto da guerra no Irã, mas também muito em grande parte em relação ao tarifaço, né? Então, a política econômica do Trump não está funcionando, né? As coisas estão piorando dentro dos Estados Unidos e ele não solucionando nenhuma das guerras que ele prometeu que ia resolver, as coisas estão ficando muito ruins para o Trump. E tio, a gente teve, não é tão recente que existem estudos da OTAN que apontam que
até 2029 a Rússia deve fazer uma invasão ao território europeu, né? O quanto isso é de fato um estudo estratégico que existe, o quanto isso é uma informação que eles soltam com a intenção de justificar outros atos, acho que isso é também objeto de discussão, mas o que eu queria saber, e inclusive tendo em vista as recentes declarações que o secretário-geral da OTAN fez sobre armar a organização, e até a gente tem visto a própria Alemanha dizendo que quer ter em breve o maior exército da Europa, né? Tio, a Europa está se preparando para a guerra? Pois é, os líderes europeus têm falado isso com uma certa insistência, mas não é tão verdadeira essa vontade toda. Por quê? Eles dependem dos Estados Unidos para fazer uma guerra com a Rússia. Hoje a Europa está frágil perante a Rússia, né? Ela não teria condições, mas o que na verdade eles estão tentando, com esse discurso diferente do Trump, de manter acesa, né, a rivalidade entre Europa e Rússia, manter esse nível de confronto, pelo menos retórico, com a Rússia, tem um objetivo escondido, que é o seguinte, oculto. O objetivo é recuperar a Europa do ponto de vista econômico e também do ponto de vista da segurança, porque eles estão percebendo que não podem contar muito com os Estados Unidos e eles são frágeis perante a Rússia. Então eles estão querendo ganhar tempo para se rearmar, para investir na indústria bélica, e por isso eles estão mantendo, lamentavelmente, né, os ucranianos como bucha de canhão. Como é aquela frase lá que você me falou uma vez? Ah, sim, lutaremos até o último ucraniano. Os Estados Unidos falam, lutaremos a guerra contra a Rússia até o último ucraniano. Até o último ucraniano, e eles estão fazendo isso. Lamentavelmente, muitos ucranianos ainda não perceberam. Eu adicionaria nisso aí, tio, que também existe um fator de que, como os Estados Unidos mostrou justamente que não é mais esse grande aliado irrevogável, né? Acho que existe um movimento da Europa de associar essa conjuntura a reindustrializar através da indústria bélica, né? Então, não só não parar de pagar para que os Estados Unidos façam isso, já que ele também tem demonstrado fraquejado enquanto aliado, mas também gerar empregos, renda, etc., através da indústria armamentista. Tio, vou rodar o globo aqui para a gente ir para o outro lado, né? Recentemente teve um encontro do Xi Jinping com o líder do Kuomintang, que é o partido de oposição de Taiwan, né? Em que ambos enfatizaram o desejo de construção de paz e uma saída amistosa para essa tensão que existe aí do outro lado do mundo e que é apontado como um grande conflito capaz de explodir em breve, né? E claro, né, acho que a gente tem que frisar aqui que não foi um representante oficial do governo de Taiwan que esteve lá, e sim um representante da oposição, mas ao mesmo tempo eu acho que é válida essa leitura de que será que enquanto o Ocidente caminha para a guerra, a China busca a estabilidade? A China está buscando a estabilidade e claramente para ela não interessa manter esse clima de confrontação, porque a aposta chinesa, né, da Road Belt iniciativa, lá da Cinturão em Rota, é continuar, é um paradoxo isso, é continuar a globalização. Os Estados Unidos, que foram os maiores beneficiários da globalização, agora estão contra. E a China, que foi a outra grande beneficiária, quer continuar a globalização, né? Então, é um paradoxo, porque agora, com essa política de protecionismo, de perseguição a navios transportando petróleo, que os americanos estão fazendo, a nova época mercantilista, parece que eles estão querendo impor no mundo, isso conflita com o interesse chinês. Então a China vai procurar usar um pouco da sua diplomacia para tentar amenizar. No caso do Oriente Médio, eu acho que eles não foram muito felizes. Eles propuseram um projeto de 4 pontos, muito genérico,
Acho que a China não tem muita condição de agir diplomaticamente no Oriente Médio, mas ali no Extremo Oriente, sem dúvida, né? E tanto é verdade o que eu estou falando, que foi através do Paquistão, né, um amigo, que eles resolveram interferir ali no Oriente Médio, né? Então acho que é isso, mas a China está muito mais preocupada com o Estreito de Taiwan mesmo. Certo. Bom, tio, conseguimos dar uma atualizada em relação a tudo que aconteceu nesses últimos tempos aí de mundão, Isso. mas isso. Faltou um pouco falar do Brasil, você tinha perguntado. Sim, olha, isso mesmo, né? A gente falou da mudança na OPEP, né? E isso. como que essa nova configuração de produção de petróleo, né? Como que a saída dos Emirados da OPEP impacta o Brasil em termos de preços, em termos de nós consumidores? Então, veja só que paradoxo, né? Porque para o Brasil, como país, para a Petrobras especificamente como empresa, o fato dos preços do petróleo subirem bastante não é tão ruim. Por isso que é muito capcioso, né, esse argumento de que subiu o preço do petróleo internacional, então vai subir o preço da gasolina aqui. Não é verdade isso. Não tem essa correlação tão imediata. Isso quem está fazendo são os especuladores, né, que querem, e sobretudo porque eles querem que volte a inflação para derrotar o Lula. Esse é o jogo. Então eles querem que aconteça isso. Mas isso não tem correlação imediata. Pelo contrário, se a Petrobras está com muito dinheiro, ela pode segurar um pouco mais o preço da gasolina aqui dentro. Não vai ser prejudicial para a empresa. Mas o que eles falam, né, os mercadistas? Não, tem que ser o preço internacional. Não, nós somos exportadores de petróleo. Inclusive, nosso petróleo está mais valorizado agora, diante das dificuldades de saída do petróleo do Oriente Médio. Ou seja, o Brasil está vendendo bem, está ganhando muito dinheiro, então não precisaria ter esse impacto, repassar para a gasolina. Mesmo conosco comprando o óleo refinado de fora? Inclusive, porque, veja, o preço do petróleo está alto, entendeu? Então, isso daí significaria um jeito de você compensar. Não seria equivocado falar isso. Agora, a nossa mídia, né, ela procura sempre colocar o governo contra a parede e está torcendo para que tenha inflação e que isso prejudique a reeleição do Lula. Esse que é o jogo brasileiro. Agora, o Lula falou muito bem nesse encontro que houve aí com a Europa, né, e colocou uma posição muito correta e que eu acho que é uma advertência de nível mundial. O líder mundial é o Lula, mais até do que o Putin. Por quê? Porque o Lula está fazendo o discurso pela paz, contra o rearmamento, contra a corrida armamentista. E ele está plenamente correto, porque quando você começa com esse rearmamento, então, mas é para recuperar a economia, e aquela velha fórmula, se queres a paz, prepara-te para a guerra, como diz o Hector Saint-Pierre, professor de Relações Internacionais, ele fala, não, se você se preparar para a guerra, vai ter guerra. Pô, muito bem. Com isso, acho que a gente encerra o nosso episódio hoje. Vou cumprir aí um pedido da nossa audiência de que a gente fale também no nosso próximo encontro mais sobre o Brasil, inclusive essa reviravolta de terras raras. Mas isso é papo para a nossa próxima semana. Por hora, queria agradecer nossos apoiadores, galera que está viabilizando esse projeto, e semana que vem tem mais. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor. Estamos aí tomando nosso café, pensando e procurando trabalhar em favor da paz. Vai Juventus. E dá-lhe Juva. Falou, Vitor.